Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Senhor, apesar de nós, Pai, nós nos colocamos, Deus, como instrumentos diante do Senhor, Pai, instrumentos simples, Pai, que o Senhor pode usar, Pai. Deus, nesse momento, Pai, nós abrimos o nosso coração, Pai, abrimos a nossa mente, abrimos o nosso ser, Deus, para que o Senhor venha, para que o Senhor, Pai, encha esse lugar, para que o Senhor encha as nossas vidas, Pai. Deus, nós estamos aqui por causa da Tua presença, porque o Senhor é a pessoa mais importante desse lugar, Pai. Não estamos, Deus, por qualquer outra pessoa, por coisas, por música, por qualquer outra coisa. Não, Deus, estamos aqui por causa do Senhor, porque temos fome, porque temos sede, Pai. Deus, em nome de Jesus, vem com Tua glória, vem com Teu poder, Deus, vem com a Tua unção, Pai. Deus, toca, Pai, cada coração nesse momento, Deus. Deus, em nome de Jesus, que não haja, Deus, nesse lugar, Pai, coração duro, Deus, que resista a Tua presença, Senhor. Toca, Espírito Santo, nos corações, Pai, e que Deus, nós, Pai, possamos sair, Pai, diferente de como entramos, Pai, que possamos sair, Pai, transformados, curados, libertos, Deus, renovados, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, tome esse lugar, o Senhor é a pessoa mais importante. Lidera esse momento de louvor, lidera a palavra, lidera tudo que vai acontecer aqui, Pai. Espírito Santo, te amamos, seja louvado e engrandecido, Pai, com as nossas palmas, Pai, em nome de Jesus, aleluia. Quão formoso é, Senhor, é Tua palavra, é Teu amor. Quão glorioso é, Senhor, é Teu poder. Foi Tua cruz que me
dou glória, glória, Jesus. Te dou glória, glória, te dou glória, glória, te dou glória, glória, Jesus. Te dou glória, glória, te dou glória, glória, te dou glória, glória, Jesus. Aleluia. Te damos glória, Jesus. Aleluia. Aplaude o Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa noite. Nós queremos te engrandecer, nós queremos te adorar, nós queremos te engrandecer. Nós queremos, Senhor, nós queremos estar aqui perceptíveis daquilo que o Senhor tem para nós essa noite, Pai. Oh, Senhor, prepara esse ambiente para que nós possamos entregar tudo que temos, tudo que somos. Tu és digno, Senhor. Tu és bendito em todo tempo. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui na Tua presença. Seja engrandecido, Senhor, no nosso meio. Seja engrandecido no meio do Teu povo. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Recebe o nosso melhor, Pai. Aleluia. Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu. Nos rendemos aqui diante do nome poderoso. Emanuel, Emanuel, Deus conosco está. Deus conosco está. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os céus. Quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias de Cristo, derramou seu sangue. Seja bendito. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Tu és digno, Senhor. Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu. Nos rendemos aqui diante do nome poderoso. Emanuel, Emanuel, Deus conosco está. Ele está contigo. Deus conosco está.
Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele, Jesus, Cordeiro de Deus, exalta os céus, quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derramou seu sangue. Seja bendito, seja bendito, Senhor. Só Ele é digno. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Digno és tu, Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Aí do seu lugar, se você pode fechar os teus olhos, erguer as tuas mãos e com as suas próprias palavras começar a engrandecer a este Deus. O que você tem a derramar sobre os pés do Senhor nesta noite, derrame sobre os pés dele nesta noite. Ele se faz presente, Ele está aqui, Ele se faz presente. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passarás. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável, que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado.
sempre governará. Teu reino não passará, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Oh, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Você pode dizer isso a Ele? Tu és muito mais do que eu Possa expressar. ó Santo Deus, Quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Mais uma vez, ó Santo Deus, derrame o seu louvor nesta noite. Tu és muito mais. Quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Você pode aplaudir a Ele nesta noite? Aleluia! Ele é um Deus maravilhoso e Ele tem muito mais a cada um de nós, amém? Vamos fazer o nosso decreto nesta noite? Diga comigo, como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais do que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os pedidos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino.
Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação, direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres acontecendo. O necessitado, viúva e órfão. Haverá abundância e prosperidade no arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda a força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar: ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, toda honra e toda glória para todos sempre. Aleluia. Vamos declarar também: em 2025, vamos reinar em vida. Em 2025, vamos reinar em vida. Só vocês. Em 2025, aleluia. Aplauda o Senhor. Podem vos assentar nessa noite. Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor. Estou aqui para dar os recados de hoje, mas primeiro eu quero cumprimentar a igreja, dizer que vocês são todos muito bem-vindos, os nossos visitantes e aqueles que já são de casa, os que estão aqui no culto presencial e nos assistindo online. Você que está pela internet, peço que compartilhe o link desse culto para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra que vai ser ministrada hoje. E aos que estão aqui no culto presencial, lembrar que assim que chegar na igreja é importante que façamos nosso check-in, para que as pessoas das nossas redes sociais saibam que nós fazemos parte de uma igreja, e isso pode se tornar um meio de evangelismo. Lembrando que os nossos cultos acontecem sempre às sextas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 19 horas. E falar um pouco das nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, o Facebook e o nosso YouTube, Igreja da Fé Cristã. Nós temos a cultura de assistir pelo menos 2 vídeos do nosso Instagram durante a semana, que são ministrações que vão edificar a nossa vida e ajudar no nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Lembrando que amanhã, no sábado, nós não teremos o nosso encontro de jovens, mas na próxima semana nós vamos retornar. E na terça-feira nós teremos o nosso culto, o nosso encontro de mulheres. Então você que é mulher, esteja aqui conosco, vai ser um momento muito importante de edificação, de comunhão, para estarmos juntas e recebermos ainda mais uma palavra direcionada do Senhor. Amém? Tenham um bom culto, que Deus abençoe. Agora foi. O erro era meu. Eu que não liguei o microfone. Irmãos, boa noite. Olha só, que boa noite mais massivo. Deus abençoe vocês. Fico muito feliz de vir aqui hoje trazer a palavra de finanças. E espero que nessa palavra o que eu venho trazer toque o vosso coração. Que você saia daqui, pelo menos, um pouco diferente daquilo que você entrou, né? E que essa palavra te edifique de certa forma. Primeiro eu quero começar perguntando para os irmãos, quem aí teve ou tem alguma aflição? Os irmãos podem se manifestar, não tem vergonha não. Já teve, já tiveram. Normal. Acontece. Eu vou
pedir para os irmãos, aliás, antes de pedir para os irmãos abrirem a Bíblia comigo, eu vou ler a etimologia da palavra aflição. A etimologia da palavra aflição tem origem no latim afflictio, que significa opressão ou inquietação. Esse termo deriva do verbo affligere, que significa bater, golpear ou castigar. Portanto, aflição, originalmente, designava um estado de sofrimento ou tormento, seja físico ou emocional. Agora eu vou convidar os irmãos a abrirem a Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 16, dos versos 2 a 4. Inclusive, até eu vou abrir aqui. Todos acharam? Vamos lá. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós estávamos sentados ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes fazeis chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Só até aqui. Bom, para contextualizar, eu vou pedir que os irmãos se imaginem vivendo nessa realidade. Por anos na vida de vocês, vocês vivem uma vida isenta de liberdade e não enxergam viabilidade ou alguma forma de sair dessa situação. Sua vida é trabalhar, lutar pelo alimento pelo qual você consome. E do dia para a noite, aparece uma promessa e o que parecia impossível simplesmente acontece. Após 10 tentativas, após uma mobilização imensa do teu povo, você é liberto. E finalmente, quando você é liberto, você se encontra numa situação onde, ao olhar para trás e ter sua vida salvada por Deus, você enxerga todo o exército daquele que te oprimia, daquele que te afligia, sendo afogado no Mar Vermelho. Depois disso, você se vê livre. Você se vê completamente disposto a se tornar uma nova pessoa, a viver uma nova vida, e tem um objetivo de chegar na Terra Prometida, que um dia os teus antepassados te prometeram. Até que, quando você olha para o lado, você vê um deserto. E nesse deserto não há vida. Esses somos nós. Esses somos nós. Nós, por natureza, nos esquecemos que Deus esteve conosco a todo esse tempo. E quando estamos nessa situação de aflição, não conseguimos enxergar viabilidade no plano de Deus. E isso significa muito. Porque o mesmo Deus que cuidou de ti na tua formação, o mesmo Deus que cuidou de ti no teu momento de geração no ventre da tua mãe, o mesmo Deus que permitiu que você crescesse, se desenvolvesse, o mesmo Deus que permitiu que você chegasse até onde você chegou, é o Deus capaz de fazer o pão cair do céu para te alimentar. É esse Deus que faz o improvável acontecer e que, de certa forma, provê para a tua vida aquilo que você precisa, aquilo que te é necessário. Por pior que seja o teu momento, irmão, o que eu quero trazer é que você pense no seu momento de aflição, no seu momento de dificuldade, que se você chegou até aqui, se você veio para esse local, se você se dirigiu até aqui, da sua casa, chegou em segurança e
está aqui disposto a ouvir o que Deus tem para te falar, escute. Deus cuida das tuas necessidades. Deus olha para as tuas dificuldades e para as tuas aflições. E não há motivo para a tua aflição, uma vez que as tuas expectativas estão em Deus, em Cristo. Então, não precisa se preocupar se você está num deserto. Não precisa se preocupar se no local onde você não tem o mínimo para a sua sobrevivência. Porque uma vez que você entrega o teu coração para Deus e entrega as tuas expectativas no Senhor, saiba que nesse momento Deus proverá aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. E, meu irmão, você já é próspero. Você já é um vencedor. E nada te falta e nem te faltará, mesmo nos momentos que você dizima ou nos momentos que você oferta. A nossa vida é uma vida repleta de provisão e de amor do Criador. E nós, muitas vezes, diminuímos esse amor. E nós, muitas vezes, não conseguimos enxergar esse amor e esse cuidado. E a realidade é essa. Os irmãos sabem que recentemente eu me casei. Está ali a Isadora, minha esposa, minha parceira de vida, de fé. Vou parar de falar, senão eu vou começar a me declarar. E ela vai ficar vermelha, o Diogo falou aqui. Mas no momento em que nós noivamos, né, e estávamos programando o nosso casamento, eu perdi as contas de quantas vezes chorei junto com ela, e chorei sozinho também, longe dela, por medo, por aflição, por não saber como eu custearia o meu casamento no âmbito financeiro. E foi muito difícil, foi um período muito difícil, foi um período de programação intenso, e geraram muitas discussões, muita conversa. E em nenhum dos momentos, irmãos, quando nós estávamos pensando em construir o nosso casamento, nós descartamos a possibilidade de dizimar, de ofertar dentro da casa do Senhor, porque nós acreditávamos e acreditamos que Deus proveria e proveu tudo aquilo que nós esperávamos. E acreditem, Ele fez muito além daquilo que nós esperávamos que poderia ser feito. E assim funciona. E não é porque isso se aplica à minha experiência, à experiência do Eduardo. Não é porque o Eduardo é uma pessoa maravilhosa. É porque o mesmo Deus que cuidou do meu casamento, cuida da tua vida, cuida da tua história, cuida da tua trajetória e cuida das suas dificuldades. E saiba, se hoje você está aflito por algo que você está esperando, por alguma expectativa tua, acredite, a tua expectativa já foi suprida por Deus e já foi realizada por Deus, porque não existe motivo para nossa aflição, uma vez que nós, no momento mais importante das nossas vidas, nós entregamos a nossa alma, o nosso coração ao Altíssimo Deus. E nós falamos que Jesus era o nosso suficiente Salvador. Então, meu irmão, se Jesus é o seu suficiente Salvador, não existe motivo para a tua aflição. Ele supre as suas dificuldades e Ele é suficiente para aquilo que você espera e para aquilo que Ele é capaz de fazer. A palavra de Deus diz em Gálatas, capítulo 6, verso 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A regra é muito clara. Precisamos de obediência, fé, constância, coração firmado na bondade e na generosidade. E então colheremos uma vida próspera. E o mais importante, diga comigo, o mais importante. De novo, o mais importante, a vida eterna. Isso é o mais importante. Para finalizar, e aí o grupo de louvor pode se dirigir ao palco, ao altar, né? Eu vou passar uma perspectiva para os irmãos. Quando vocês estiverem se achegando ao momento de aflição, quando vocês estiverem se aproximando de se afligir,
eu peço que os irmãos se lembrem de uma passagem específica da Bíblia. Eu peço que os irmãos se lembrem de João, capítulo 16, versículo 33. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Vamos ler a outra parte, de novo essa parte, essa última parte. E a igreja leia comigo, por favor. Vocês terão aflições. Vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem, pois eu venci o mundo. Irmãos, o mesmo Deus, o mesmo Jesus, o mesmo Cristo, aquele que foi açoitado, xingado, humilhado, foi de certa forma assassinado numa cruz, aquele que morreu pela minha, pela sua, pela nossa vida, no pior dos momentos, no momento da sua morte, se vira para os seus discípulos e diz: não temam, não tenham medo, não sintam aflição, porque eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo, e você também vence quando crê nele, e você também vence quando coloca as suas expectativas nele. Portanto, meu irmão, não temas, não tenha medo, pois Jesus venceu o mundo, e se você crê nele, e entrega a tua expectativa, e entrega a viabilidade da sua vida nas mãos do Criador, creia que ele já proveu tudo na sua vida, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero convidar os irmãos a semear, a plantar na casa de Deus. Eu quero convidar os irmãos a dar início a um grande milagre na vida dos irmãos. Está aqui o nosso Pix em tela. Estão aí os irmãos posicionados para entregar os envelopes, tem o cartão, tem também o Pix que, novamente, repito, está em tela. E os irmãos podem ficar à vontade, podem levantar a mão caso sintam de contribuir na casa do Senhor. Amém? E Deus te devolverá com grande medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. E Deus te devolverá muito grande medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Amém. Aleluia. Vou pedir que os irmãos dirijam as suas mãos para o altar. Nós vamos orar pelas ofertas nessa noite. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pelas ofertas nessa noite. Nós te agradecemos pela vida dos irmãos que contribuíram na tua casa. Nós te pedimos que o Senhor libere a provisão, o amor, o carinho para esses irmãos, que o Senhor não deixe os faltar nada, que o Senhor provê na vida desses irmãos uma prosperidade, um caminho lindo, maravilhoso na tua vida, no teu amor, Pai. Nós pedimos que o Senhor abençoe aqueles que contribuíram, também aqueles que não contribuíram, não puderam ou não conseguiram contribuir. Nós pedimos, Pai, que o Senhor abençoe esse irmão que não conseguiu contribuir. Pai, abre, Pai, uma porta de emprego maravilhosa para esse irmão. Escancara, Senhor, uma porta, uma oportunidade que ninguém pode fechar, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor siga nos abençoando, abençoando a tua casa, lugar de onde sempre nós somos edificados, nós aprendemos e nos tornamos pessoas melhores em Cristo, Senhor. Em tudo nós te agradecemos porque cremos que o Senhor já proveu nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda mais forte ao Senhor. Aleluia. Vamos iniciar agora o nosso momento da palavra. E antes da gente iniciarmos, eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos. Vamos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo prepare a boa terra que é o nosso coração, para que essa palavra frutifique, cresça, amadureça em nós e gere muitos frutos. Amém? Feche os seus olhos aí. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos a tua graça nessa noite. Pedimos que o Senhor possa preparar todo esse ambiente, para que a tua palavra tenha livre curso aos nossos corações. Que nós possamos aprender mais sobre o jejum, sobre a oração. E nós queremos realmente estar abertos, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor tem a fazer dentro de nós hoje. Alguns aqui estão fazendo o jejum, outros já vão iniciar o seu momento de jejum. E nós cremos que esse mês vai ser especial, porque nós estaremos diante dos teus pés,
diante, Senhor, da Tua glória, sendo transformados de fé em fé. Por isso te pedimos, Espírito Santo de Deus, continue essa boa obra que o Senhor já iniciou em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos começar? O tema de hoje é o jejum que Deus aceita, coração e não só o sacrifício. Nós estamos num mês de maio especial, nós vamos estar abordando vários assuntos a respeito do jejum, e hoje nós vamos falar do jejum de coração. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei se você tem a prática do jejum, mas muitas das vezes, principalmente os cristãos, né, que são cristãos há mais tempo, eles têm essa prática. Só que muitas das vezes acabamos caindo na religiosidade. Às vezes fazemos porque foi nos direcionado a fazer o jejum. Às vezes fazemos por uma obrigação. Às vezes fazemos até para mostrar para os outros que somos espirituais. Mas hoje eu gostaria que você tivesse com o seu coração aberto e entendesse o que a palavra de Deus diz sobre isso. E que tipo de jejum Deus aceita. O que nós precisamos fazer para que nós possamos realmente tocar o coração de Deus através dessa busca intensa, através do jejum e da oração. E antes de nós iniciarmos aqui com o nosso texto base, eu gostaria de ler uma frase de um autor desconhecido que me chamou muita atenção. E que foi uma frase que me inspirou, juntamente com o versículo que nós vamos ler, a fazer essa palavra de hoje. Que diz assim: ainda que busquemos ao Senhor de forma aparente, fervorosa, as nossas ações são marcadas pela hipocrisia e pela superficialidade espiritual. Quantas vezes nós fazemos um jejum com intenções erradas. E aí o jejum se torna algo pesado. Por quê? Não faz diferença na nossa vida, porque o nosso coração está longe do real propósito do jejum. E hoje, eu gostaria que você saísse daqui entendendo que o objetivo final do jejum não é para aliviar as consequências do pecado na nossa vida. Mas o objetivo final do jejum é de nos reconciliarmos com o Senhor. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus. Qual é o seu nível de relacionamento com Deus hoje? Então eu gostaria que nessa noite você começasse a refletir sobre você. Porque muitas das vezes nós chegamos aqui na igreja, ouvimos uma palavra e já pensamos, fulano é assim. Ciclano é assim. E acabamos esquecendo de nós. Então eu gostaria de te convidar nessa noite a você refletir e olhar para o seu coração. A olhar para a sua vida. Porque o jejum ele vai além da abstinência de algum alimento. Vai além das horas que você passa fome. Vai muito além. Jejum, ele é uma expressão de arrependimento. A gente vai falar muito sobre arrependimento hoje. A gente precisa entender a profundidade que há quando nós jejuamos. O jejum, ele é uma busca sincera. Será que realmente, quando jejuamos, o nosso coração realmente está disposto a se entregar, a se arrepender, a buscar fervorosamente, mas de coração? E o jejum, ele serve para nos transformar de dentro para fora. Se o jejum que você faz não te transforma, alguma coisa está errado. E é isso que nós vamos entender hoje aqui. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem Oséias, capítulo 6, a partir do verso 1. Oséias 6. A palavra de Deus diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas enfaixará as nossas feridas. Próximo. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, Ele nos restaurará, para que vivamos na sua presença. Próximo.
Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá a nós, como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? O seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso, eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. O meu juízo sairá como a alvorada. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Pode parar aí, Nath. Então, o primeiro ponto, a gente vai decorrer bastante esses versículos que a gente leu aqui. Primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar hoje. Nós precisamos voltar para o Senhor com o nosso coração totalmente disposto. Diz o verso 1, vinde e voltemos para o Senhor. Você precisa entender que quando você jejua, você está fazendo um ato de retorno a Deus. De retorno à presença de Deus. Porque quando você fica sem comer, ou quando você fica longe de coisas que te afastam do Senhor, você fica perceptível ao reino espiritual. Você fica perceptível às coisas do céu. Você fica mais perto do Senhor. Então, todas as vezes que nós jejuamos, por isso que nós temos aqui na nossa igreja, né, o hábito de jejuar pelo menos uma vez por semana. Porque nós precisamos estar conectados com o céu, conectados com o nosso Pai. Se você não tem essa prática, como será que está o seu relacionamento com Deus? Precisamos tomar bastante cuidado. E nesse texto de Oséias, o contexto é muito triste. Porque o povo de Israel era religioso. E aí, eles haviam se afastado do Senhor com o coração. Então, eles estavam nos cultos. Eles faziam parte ali do círculo de oração. Eles tinham as práticas religiosas. Mas o coração estava longe. E aí vem Oséias com essa palavra. Então, que nós possamos refletir, será que o meu coração está longe do Senhor? Será que não é o momento de eu me posicionar e começar a jejuar de todo o meu coração para que eu retorne a Deus, para que eu sinta a Deus, para que eu tenha experiências com Deus? Então a motivação correta para jejuar, ela deve ser de restaurar essa intimidade com Deus. Porque às vezes o que nós pensamos? Vou jejuar porque eu quero um carro novo. Vou jejuar porque eu quero uma casa. Vou jejuar porque eu quero casar. Qual é a motivação do seu jejum? Que nós possamos restaurar essa motivação, que é a prioridade de todas, que é a intimidade com o Senhor. E aqui, Oséias, ele fala isso para o povo: vocês precisam se voltar a Deus. Se volte ao Senhor. Porque o jejum, sem intimidade, sem entrega de todo o coração, ele vai virar apenas um ritual. Quantas e quantas vezes nós estamos jejuando por jejuar? E a gente faz um jejum sem sentido nenhum para a nossa vida. E quando acaba o jejum, a gente dá graças a Deus. Quantas e quantas vezes fizemos assim? Eu me incluo nessa. Principalmente quando eu estava começando no ministério. Eu era uma adolescente. E eu não gostava de jejuar. Eu falei, eu tenho que jejuar? Parar de comer as coisas que eu gosto? Mas eu jejuava por total obediência. Porque eu queria saber o que Deus ia fazer. Então eu falei, vou fazer. Mas a motivação ainda não era uma motivação de intimidade, de transformação. Então no final do jejum eu dava graças a Deus. Porque eu podia comer a batata frita, podia comer o arroz e o feijão com a carne. Entendeu? Então nós precisamos mudar esse conceito. O jejum tem que fazer todo sentido para nós. E ele só vai fazer sentido para nós quando nós tivermos o propósito real, o propósito certo para aquele jejum acontecer. Então nós precisamos entender que jejum sem intimidade, jejum sem coração,
Jejum sem arrependimento vai se tornar apenas um ritual. E isso não toca o coração de Deus. Isso não move o coração de Deus. Porque Ele está vendo que aquilo ali não é um sacrifício de coração. Você está fazendo de qualquer jeito. Como um religioso. Como um fariseu. E aí, a gente vai decorrendo os versículos. E ainda no versículo 1 diz assim. E foi a parte que mais me chamou a atenção desses versículos que a gente leu. Que diz assim. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Nath, você pode postar o vídeo aqui? Eu gostaria que vocês olhassem para esse vídeo. Imagina você, essa pessoa. E você está num momento de muito quebrantamento. Num embate espiritual. E é nessa hora que o Senhor, Ele tem que quebrar. É a hora que o Senhor, Ele tem que desfazer. É a hora que Deus, Ele tem que despedaçar. E é muito difícil. É muito dolorido. É desesperador. Mas Ele permite que nós sejamos quebrantados, mas não é porque Ele é mau. Não é por crueldade. Ele faz isso, Ele permite o ferimento por causa do pecado. Mas Ele é o único que pode fazer a restauração na nossa vida. Quando nós vemos essa parte do versículo, me chama muita atenção. O despedaçar. O despedaçar do Senhor. O Senhor quer desfazer alguns conceitos que o diabo tentou colocar na sua mente. O diabo, ele é muito, muito, muito sujo. E ele vai sempre colocar mentiras na nossa mente. A respeito de Deus. A respeito de você. E a respeito da vida que você vive. Mas eu gostaria que nesta noite você permitisse que o Espírito Santo de Deus tocasse nesses lugares. E realmente despedaçar esses conceitos. Despedaçar todos esses conceitos errados que o diabo tentou colocar na sua mente. Às vezes de que você não é ninguém, que você não tem valor, que você não merece ser feliz, que você só erra. Permita que o Espírito Santo de Deus despedace, desfaça toda essa obra maligna que o Senhor tentou fazer na sua vida. Que o diabo tentou fazer na sua vida, desculpa. Creia que o Espírito Santo tem uma obra linda para fazer. Mas como nós entendemos aqui, o primeiro versículo diz, vinde e voltemos a uma ação. Você precisa se mexer. Você precisa ter uma atitude diante disso. E o jejum, ele pode ser uma grande arma de quebrantamento, mas também de uma grande restauração na sua vida. Porque nós vemos aqui que Ele despedaça, mas Ele também vai enfaixar. Ele enfaixará. O que significa isso? O cuidado de Deus. Ele não vai deixar você sangrando. Ele não vai deixar a ferida aberta para entrar bicho. Não. Ele vai cuidar. Ele vai cuidar com amor, com a graça, com a misericórdia, com a nova identidade. Ele vai te dar uma nova identidade de filho. Para que você entenda que você não é só mais um entre uma multidão. Você é filho de Deus. E Ele cuida dos mínimos detalhes da sua vida. Então, se você está num processo de despedaçar, se você está nesse processo de desfazer, não fuja. Se entregue ao processo. Não tenha medo. Faz parte. E pode ter certeza que o Senhor, Ele vai cuidar de você. Você não está sozinho. Nós vemos isso na vida de Davi. Davi, nos seus momentos de angústia, o que ele fazia? Ele cruzava os braços e chorava? Não.
ele jejuava. Ele buscava o Senhor, mesmo com dor, mesmo com lágrimas. Ele estava nos pés do Senhor, jejuando, orando. Que nós possamos entender hoje aqui, que Deus está fazendo uma grande obra na vida daqueles que se dispõem a fazer algo, que se dispõem a andar, que se dispõem a realmente correr atrás desse propósito. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu vou jejuar. E o Senhor vai colocar no meu coração que tipo de jejum eu vou fazer. Mas eu não quero te pedir nada, Senhor. Eu só quero que o Senhor fique mais perto de mim. Eu quero estar sensível ao teu toque. Eu quero estar sensível à obra que o Senhor tem para a minha vida. No verso 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O jejum também é uma forma de buscar conhecimento de Deus e não apenas as bênçãos. Geralmente, né, nós temos aí os nossos pais da terra. Eu tenho meu pai, que é muito parecido comigo, tanto fisicamente, quanto em algumas atitudes. E aí, quando a gente olha para Deus, será que realmente nós estamos parecidos com o nosso Pai Celestial? Será que nossas atitudes, né, a nossa forma de ver, de enxergar o mundo, como é que está? Porque muitas das vezes, a nossa referência paterna está muito longe daquilo que realmente precisa ser. E quando nós estamos jejuando, nós temos a oportunidade de conhecer as características de Deus e permitir que essas características nos transformem de dentro para fora, para que nós possamos ser como nosso Pai é. Então o jejum vai muito além do que Ele pode te dar. Jejum é você saber quem Ele é. E através do conhecimento de Deus, isso te transformar de dentro para fora. Segundo ponto. O que Deus não quer quando nós jejuamos? O que você acha? O que Deus não quer que você faça? Olha só o que Deus não quer. Jejum sem relacionamento. Não adianta você dizer que você vai jejuar. E durante seu período de jejum, você nem fala com Deus. Durante seu período de jejum, você nem busca o Senhor. Você nem lê a sua palavra. Você não tem comunhão com Deus. Então nós estamos, quando fazemos assim, esse tipo de jejum, nós estamos longe do propósito real do jejum. Nós precisamos entender, no verso 4, que diz assim, ó: o vosso amor é como nuvem da manhã. O povo falava de arrependimento, mas o seu amor era superficial e passageiro por Deus. Como está o seu nível de amor por Deus? Será que você é aquela pessoa empolgada? Geralmente eu gosto de fazer essa ilustração. Você imagina uma pessoa quando está apaixonada. Ela não vê a hora de ver aquela pessoa. Não vê a hora de estar perto. Não vê a hora de estar do ladinho, pegar na mão, de sentir, de ouvir palavras de amor. E por que com Deus tem que ser diferente? Como está o nosso amor por Deus? Será que o seu coração palpita? Ai, não vejo a hora de orar. Ai, eu não vejo a hora de buscar a Deus. Eu não vejo a hora de estar no culto sexta-feira, porque eu sei que Deus tem algo para mim nesse dia. E não é só para satisfazer minhas necessidades, mas é para mim sentir Ele. Como está o seu nível de amor por Deus? E aí nós voltamos ao ponto: jejum feito sem a transformação interior, ele não vai agradar a Deus. Se o jejum não te transforma, a gente precisa repensar. Por que você está fazendo o jejum? No verso 5 diz assim: por isso os abati, usei os profetas, minhas palavras foram como espada, mas o povo não ouviu. Quantas e quantas vezes você vai continuar ouvindo desse altar, dos nossos pastores, dos nossos irmãos que foram levantados para declarar uma palavra de Deus sobre a sua vida, e você fica de braços cruzados? Deus, Ele quer te chacoalhar nessa noite.
Deus, Ele corrige porque Ele deseja arrependimento. Mais uma vez, arrependimento verdadeiro. E Ele não quer uma aparência religiosa. Ele quer o seu coração arrependido e totalmente entregue ao altar dele. De coração. Tem que ser uma entrega total. Não é só um pedacinho. Então, o que Deus não quer é que nós façamos um jejum sem propósito, sem relacionamento. Ele só quer estar perto da gente. Não foi à toa que quando nós vemos no Gênesis, quando houve a queda, quando houve ali, né, o desligamento do relacionamento entre homem e Deus, isso foi o que mais entristeceu o coração de Deus. Porque a alegria do seu Pai é estar perto de você. A alegria de Deus é estar perto de nós. E o jejum nos deixa vulneráveis para que realmente nós possamos estar sensíveis a entender o toque de Deus, a entender a presença de Deus. Então, que nessa noite nós possamos realmente olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, eu quero me arrepender. Eu quero me arrepender porque até aqui eu fiz tudo errado. Não levei a sério o jejum de verdade. Não levei a sério. Eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar com o Senhor. Eu quero retornar a Ti de todo o coração. Terceiro ponto. O que Deus quer então? Quando nós fazemos o jejum. Deus quer misericórdia e conhecimento. Em Oséias 6,6 diz assim: pois a misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então Deus, Ele prefere um coração misericordioso, uma vida de intimidade com Ele, mais do que qualquer outra prática religiosa. É só isso que Ele quer. Não estou dizendo que você não pode praticar as outras coisas religiosas que nós já praticamos aqui. Não é isso. Não estou te isentando de fazer o que nós precisamos fazer como cristãos. Mas, quando nós jejuamos, nós precisamos ter a motivação correta. E essa é a motivação. De termos um coração misericordioso e uma vida de intimidade com Ele. É isso que Ele requer de nós. E o verdadeiro jejum, ele é acompanhado dessa misericórdia. Primeiro, com o próximo. Aí você fala: como assim, Leise? Gostaria de ler Isaías 58, a partir do verso 3. Por que jejuamos? Dizem: se não viste, por que nos humilhamos, se não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram todos os seus empregados. O seu jejum termina em discussão, em rixa e em briga de sacos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É a isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper de todo jugo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Então a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. Olha que lindo. E a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Olha só o que acontece quando nós praticamos a misericórdia ao nosso próximo. Olha só que lindo. E prontamente surgirá a sua cura. E a sua retidão irá diante de você. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Olha que poder.
E isso está na misericórdia com o próximo. Então, muitas das vezes, o jejum não é só você ficar sem comer, mas também ter misericórdia pelo seu próximo. Isso vai junto com o jejum. Então, quando você estiver jejuando, seja uma pessoa que trata bem as pessoas à sua volta. Seja uma pessoa que tem uma palavra de vida a dar para as pessoas à sua volta. Seja uma pessoa perceptível à necessidade da pessoa que está à sua volta. Porque muitas das vezes Deus abre os seus olhos para que você enxergue essa necessidade, porque Deus sabe que é você que vai ajudar essa pessoa nessa necessidade. Que você vai ser levantado para ser um abençoador dessa pessoa. Para que você pratique a misericórdia de Deus através da sua vida, através da sua atitude. E só assim, prontamente surgirá a sua cura, a sua restauração. Outro ponto, o verdadeiro jejum ele é acompanhado por arrependimento profundo. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é uma tristeza que te leva a entender que aquilo te afastou de Deus. E que a partir daquele momento você não aceita mais isso na sua vida, porque você tem um temor. Temor no Senhor. Temor não é ter medo de Deus. Temor é ficar longe de Deus. Então que você possa crescer em temor a partir de hoje. E entender que existem coisas deste mundo que te afastam do seu Criador. Que te afastam do seu Pai. E é quando jejuamos que nós somos perceptíveis a essas coisas. E é nesse momento que o espírito de arrependimento vem sobre nós. E aí nós entendemos. Choramos muitas das vezes pedindo perdão a Deus. E realmente naquele momento, através da aliança que nós temos com o Senhor, nós falamos: Senhor, a partir de hoje isso não vai acontecer mais. Porque só eu sei a dor que é estar longe do Senhor. O verdadeiro jejum também é acompanhado por esse desejo de conhecer a Deus. Se você está jejuando e você não tem desejo de ler a Bíblia, a palavra de Deus ela é tão preciosa. E tantos fatos que ocorreram e ali mostram tantas qualidades de Deus. Vai abrir os seus olhos para conhecer um Deus de provisão, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. E lembra daquilo que eu falei, do despedaçar? Despedaçar as mentiras que o diabo fala a respeito de Deus para você? Você consegue despedaçar isso através da palavra. Através daquilo que você lê sobre o Senhor. Então se permita nessa noite. Se permita. Que o Senhor confronte seu coração para que você possa buscar a palavra dele como nunca antes. Porque só assim, você entenderá o Deus que você serve. Não é um Deus da religiosidade. Não é o Deus da igreja da fé cristã que você vem só na sexta e no domingo. É um Deus cuidador, protetor, que te ama. Não é um Deus mau. Ele não é cruel. Ele não é seletivo. Ele não é nada disso. Ele é um Deus que nos ama. Ele é um Deus de misericórdia. Que olha para nós mesmo quando nós erramos. É um Deus que vê quando nós estamos fazendo erro. E a gente pensa que ninguém está vendo, mas Ele está. Que isso possa chacoalhar o nosso coração. Porque Ele está longe de Deus. É muito mais triste do que você estar pecando. É ruim pecar. Mas mais ruim ainda é você entender que aquilo tocou o coração de Deus. E entristeceu o Senhor. Entristeceu o Espírito Santo. Então quando você jejuar, você tem que começar a perguntar para si mesmo. Eu estou jejuando só por uma tradição? Só porque me enviaram lá no grupo da igreja? Ou é um desejo real de mudança para mim?
Eu tenho buscado a conhecer a Deus ou só os benefícios que Ele pode me dar? O meu coração está quebrantado diante do Senhor? Se o jejum não está causando nada em você, para. É melhor parar. Sabe por quê? Porque Salmos 34, verso 18 diz assim. Põe para mim, Nath. Salmos 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Se não tem quebrantamento, não move o coração de Deus. Se não tiver esse incômodo no seu coração, para uma mudança real, de nada vale. É só uma dieta mesmo. Então o jejum sem transformação é um sacrifício vazio. Mas o jejum com quebrantamento, ele é o caminho da cura e do avivamento. Então, Oséias 6, ele nos ensina algo muito precioso. Ele nos ensina que Deus rejeita o jejum feito apenas como um ritual. Mas Ele se agrada de um povo que busca com coração sincero, arrependido e cheio de sede por conhecê-lo. Então, eu gostaria, nessa noite, que você se colocasse de pé e entendesse que não basta jejuar. Não basta você apenas se ausentar de uma refeição. Não é apenas isso. É preciso voltar-se ao Senhor com tudo que nós somos. Senhor, nos perdoe, Pai. Nos perdoe, Senhor, pelos nossos olhos secos. Nos perdoe, Senhor, pelos nossos corações tão longe. Nos perdoe pelas vezes o jejum ter se tornado algo tão comum. Nós não queremos fazer como o povo que Oséias está ministrando aqui, sermos religiosos na nossa fé apenas. Mas nós queremos ser transformados. Nós queremos ser tocados dentro de nós, para que nós possamos viver realmente o processo lindo que o Senhor tem para nós. Cura as nossas vidas, Senhor. Cura o nosso coração. Nós não queremos te rejeitar, nós não queremos deixar o Senhor de lado. Nos perdoe pelas vezes que apenas fizemos um jejum comum, como se não fizesse tanta diferença. Nos perdoe, Senhor. Quebranta os nossos corações. Hoje nós entendemos que um coração quebrantado atrai o Senhor. E o Senhor é aquele que transforma um coração quebrantado e abatido. Assim como nós entendemos, vinha despedaçar, Senhor, despedaça todo conceito errado, todo coração endurecido. Despedaça, Senhor. Venha desfazer toda a obra maligna que o diabo já tentou contra as nossas vidas, para que nós estivéssemos longe do Senhor. Traz, Senhor, o peso de arrependimento. Que o pecado, Deus, que o pecado para nós possa ser realmente algo que nos incomode. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí do seu lugar você pode fazer a sua oração. A sua oração pessoal para Deus. Ele sabe como você chegou aqui. Ele sabe como está o seu coração. Há um bálsamo do Senhor sobre você. A gente falou sobre despedaçar, mas Ele também tem a faixa. Ele vai enfaixar, Ele vai cuidar de você. Ele vai te curar.
Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Feche os teus olhos. O Espírito Santo de Deus está aqui, com cura, com restauração. Eu não sei qual que é o processo que você tem vivido, mas eu sinto da parte do Senhor um ambiente de cura, de liberação de cura sobre você. Eu não sei se você chegou aqui como o vídeo que eu passei. Às vezes você chegou aqui desesperado, porque as coisas estão saindo fora do seu controle. Às vezes você chegou aqui totalmente desesperado, porque está tudo se desfazendo, está tudo sendo quebrado, está tudo sendo quebrado, e você não vê alegria no processo, você só vê dor. Mas há um bálsamo de Deus vindo sobre você hoje. Um bálsamo de cura. O Senhor te trouxe aqui para dizer: eu te curo. Eu te restauro. Deixa eu fazer parte desse momento que você está vivendo. Porque quando eu colocar a minha mão, algo acontece. E pode ter certeza que é algo profundo da parte do Senhor, que vai gerar vida, vida novamente. Um novo vaso será feito, mais bonito, mais forte, para suportar tudo aquilo que o Senhor tem a derramar sobre você. Vinde, voltemos ao Senhor,
pois Ele nos despedaçou. Deixa Ele fazer e nos sarará. Fez a ferida ali. É o quebrantamento de Deus, não se preocupe. E viveremos diante dele. Receba a um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. O médico dos médicos está aqui. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Agora, nesse momento, com seus olhos fechados, comece a agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele está fazendo em você. Agradeça a Deus pelas vitórias, pelas conquistas, mas pelas derrotas, pelas lutas. Agradeça ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu estou saindo daqui mais fortalecida em Ti. Obrigada, Senhor. O Senhor tem o que eu preciso. O Senhor me deu o que eu precisava nessa noite. Obrigada, Deus. Eu saio daqui convicto dessa palavra. O jejum vai fazer diferença na minha vida a partir de hoje. Ele vai me levar para esse lugar de arrependimento, quebrantamento, mas também de restauração, de cura para as minhas emoções. Oh Deus, nós sabemos. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque as nossas emoções, elas são entregues a Ti, são entregues ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus eu entrego, Senhor. Aí do seu lugar comece a entregar as preocupações, a falta de paciência. Eu quero entregar, Senhor, o medo. Eu quero entregar tudo aquilo que me impede, Senhor, de ver com esperança o futuro lindo que o Senhor tem para mim. Eu entrego hoje diante de Ti e decido apenas confiar e descansar, porque a última palavra quem dá é o Senhor. Amém? Só que você pode aplaudir a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Seja um instrumento de Deus. Fale para ela que o Senhor te abençoe. Que o Senhor revigore as suas forças. Que o Senhor te levante nesse tempo. Porque o Senhor tem algo grande para você. Amém? Despeço vocês em paz. Domingo estaremos aqui às 7 da noite. Que Deus abençoe.